Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, tudo bem com vocês? As grandes competições do ciclismo mundial estão de volta. E nesse final de semana, do dia 24 até o dia 27 de setembro, aconteceu o Mundial de Ciclismo de Estrada nas modalidades de contrarrelógio e estrada, que aconteceu na Itália, em Imola, mais precisamente em Imola, inclusive passando por dentro do autódromo tão famoso de Imola, que há anos é uma das etapas da Fórmula 1. Então, bora lá conhecer o que aconteceu, ver o que aconteceu de melhor nesse grande evento, nesse grande mundial. Pessoal, antes a gente já começar aí conhecendo os grandes campeões e os melhores momentos desse Mundial de Ciclismo de Estrada, eu já vou pedir para você deixar aquele like, aquele joinha no nosso vídeo, beleza? E também já aproveitar para se inscrever no nosso canal, clicando no sininho para acionar as notificações. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer, beleza? Então, bora lá! No dia 24, primeiro dia de Mundial, nós tivemos a prova de contrarrelógio feminina. Uma prova bastante interessante, inclusive é uma modalidade que eu tenho muita curiosidade de ver e fazer e praticar. A bicicleta de contrarrelógio é uma bicicleta que normalmente os ciclistas que utilizam ela dizem que ela é muito mais difícil de pilotar. Ela é muito mais veloz e tem uma dirigibilidade mais complicada. Você precisa ter um pouquinho mais de técnica. Eu tenho muito essa curiosidade. Então é uma prova que para mim é bastante interessante. O percurso da prova tinha 31,7 km e as melhores colocadas do ranking largavam por último e buscavam aí cada uma o seu melhor tempo. A briga seria muito interessante entre Anna van der Breggen e Chloe de Geert. Porém, a Chloe ela cometeu um erro na prova e numa curva ela entrou com muita velocidade, perdeu a tangente da curva, perdeu o controle da bicicleta e infelizmente tomou uma queda feia. Bateu no guarda-reio e caiu num barranco. Graças a Deus ela está bem, só com algumas escoriações e alguns arranhões, não precisou ser hospitalizada nem nada, está bem, mas infelizmente não conseguiu ir para essa disputa que prometia ser muito interessante. Então, depois de todo mundo passar pelo percurso, Anna van der Breggen mostrou o seu favoritismo e venceu a prova de contrarrelógio entre as mulheres, se tornando a grande campeã mundial de contrarrelógio feminina. Em segundo lugar ficou a suíça Marleen Reusser e em terceiro a outra holandesa Ellen van Dijk. Segundo dia de Mundial, prova de contrarrelógio masculina, dia 25 de setembro. Essa era uma prova que prometia muita disputa. Muitos campeões mundiais e especialistas em contrarrelógio estavam na disputa. Então prometia ser uma prova bem disputada. Gerhard Thomas foi o primeiro ciclista a fazer um grande tempo e pulverizar o tempo dos adversários. Ele assumiu a liderança da prova então e ficava na torcida para que ninguém que viesse depois dele conseguisse bater seu tempo. O primeiro a bater o tempo de Thomas foi Wout van Aert, que conseguiu assumir a liderança e logo na sequência veio o suíço, que também parecia que ia bater o tempo de todo mundo. Mas no final não conseguiu bater o tempo de Van Aert, somente o de Thomas, assumindo a segunda colocação. Aí veio o italiano Filippo Ganna, pedalando em casa com apoio da torcida e fez o melhor tempo, vencendo Wout van Aert, assumindo então a liderança da prova. Depois dele, nós só tínhamos mais um ciclista, o até então campeão mundial Rohan Dennis, que veio a mil, mas infelizmente não teve um bom rendimento e não conseguiu vencer o italiano e não conseguiu inclusive ficar nem entre os 3 melhores desse mundial. Então, em casa, o italiano Filippo Ganna é o novo campeão mundial de ciclismo de estrada na modalidade contrarrelógio.
Sábado, dia 26 de setembro de 2020, prova de estrada feminina. Uma prova com percurso de 143 quilômetros, em que as ciclistas dariam voltas ao redor da cidade, inclusive passando várias vezes por dentro do Autódromo de Imola. Era uma prova que tinha várias subidas por conta das voltas, mas subidas curtas, o que não afetaria tanto assim as ciclistas mais fortes, subidas de 2,5 km aproximadamente. Uma prova bastante morna no começo, em que as ciclistas se mantiveram juntas ali por cerca de 43 km, faltando 100 km para o final. Duas ciclistas atacaram, formaram aí a primeira fuga, mas elas foram logo alcançadas por mais 7 atletas, que formaram aí esse grupo de 9 ciclistas que foram ali revezando na frente e chegaram a abrir 2 minutos do pelotão. Faltando 66 quilômetros para o final da prova, mais uma escapada do pelotão, uma escapada solitária da eslovênia Eugenia Bujak, que conseguiu abrir uma boa vantagem, 1 minuto e 20 mais ou menos do pelotão. Faltando 50 km para o final da prova, ela alcançou as ciclistas da fuga, mas o pelotão já vinha acelerando e diminuindo consideravelmente a vantagem. Essa aceleração do pelotão fez com que o pelotão se quebrasse em vários e diminuísse a distância que já era visível ali para a fuga. 8 km depois, essa fuga já era neutralizada pelo pelotão. Faltando então 30 km para o final, Anna van der Breggen conseguiu abrir uma distância de 1 minuto e 37 segundos para o pelotão. E aquelas atletas que vinham na perseguição dela já eram engolidas ali pelo pelotão. Daí para frente, meus amigos, essa holandesa incrível aumentou o ritmo da prova, abriu mais de 2 minutos de vantagem para o pelotão para se tornar a grande campeã mundial feminina de ciclismo de estrada, 2 dias depois de ser a grande campeã mundial de contrarrelógio. Holandesa fantástica e muito forte. Tudo isso depois de 2 vice-campeonatos em 2019. Ela foi vice-campeã de contrarrelógio e vice-campeã de estrada o ano passado, e esse ano é o ano da redenção da Anna van der Breggen, holandesa, campeã mundial de contrarrelógio e ciclismo de estrada. Bom, faltando 10 km para o final da prova, a Annika van Vleut e Elisa Borghini, elas atacaram do pelotão também e conseguiram escapar para brigar pela segunda posição. E no sprint final, a Annika van Vleut, holandesa, ficou então com o vice-campeonato mundial e a Elisa Borghini ficou então na 3ª colocação. Muito bacana a prova, muito legal de acompanhar essa prova aí do ciclismo de estrada feminino. Domingo, dia 27 de setembro de 2020, prova de estrada da elite masculina. Prova com percurso absurdo de 258 quilômetros de percurso. Uma prova também que acontecia ao entorno da cidade e passava por dentro do Autódromo de Imola, com a chegada dentro do autódromo também. E logo no começo da prova, uma fuga com 7 atletas, que depois de percorridos 100 km de prova, abria 6 segundos para o pelotão. Faltando então 140 km para o final, essa distância tinha subido para 7 minutos. Mas o pelotão já começava um trabalho de aceleração para buscar a fuga. E a fuga ainda tinha que se preocupar em manter esses 7 atletas para eles conseguirem se ajudar aí lá na frente e manter a distância, ou pelo menos que o ritmo dessa distância diminuísse não tão rapidamente. Mas as forças do austríaco Marco Friedrich já vinham se esgotando e ele foi o primeiro a ficar para trás aí nessa fuga. 10 km para frente era a vez do romeno Michel Eduard não aguentar e começar a ficar para trás também na fuga, que agora tinha 5 atletas apenas. Faltando 108 km para o final, realmente a fuga começou a se quebrar. Primeiro com o mexicano, depois com o japonês. A liderança passou então a ser do alemão Jonas Koch,
e do norueguês Torsten Trine, que mantinham aí uma distância de 4 minutos para o pelotão. Faltando 85 km para o final, já era nítido o cansaço dos dois ciclistas à frente. Então, faltando 68 km para o final, a fuga foi totalmente neutralizada. Faltando 42 km para o final, ataque do esloveno Tadej Pogačar, que ele conseguiu manter uma distância aí de apenas 18 segundos para o pelotão, faltando cerca de 28 km para o final da prova. Faltando 22 km para o final, o Tom Dumoulin também atacou o pelotão, alcançou o esloveno que estava lá na frente, mas 2 km depois, os dois já foram totalmente neutralizados pelo pelotão. Faltando então 14 km para o final da prova, na última subida da prova, a prova continuava indefinida. Nesse momento, 9 ciclistas atacaram e dispararam na frente, inclusive Julian Alaphilippe, que 2 km adiante atacou esse grupo e assumiu a liderança isolada da prova. Então, na última descida da prova, a 78 km por hora, Julian Alaphilippe abriu 15 segundos de vantagem para o segundo grupo, entrou no Autódromo de Imola faltando 4 km para o final da prova, fazendo muita força para ir até o final da prova e se sagrar campeão mundial de ciclismo de estrada 2020. Sensacional o que esse cara fez ali na descida, numa velocidade incrível, entrou no autódromo já muito cansado, mas conseguiu manter aí a liderança e ser campeão mundial de ciclismo de estrada, o francês Julian Alaphilippe. E no sprint final, uma disputa entre 5 atletas para ver quem era o vice-campeão, o belga Wout van Aert levou a melhor e se tornou vice-campeão mundial de ciclismo de estrada. O suíço Mark Hirschi foi o terceiro colocado. Pessoal, demais acompanhar aí o Mundial de Ciclismo de Estrada. Foi um evento muito bem organizado, com uma preocupação muito grande em relação aí aos cuidados com os atletas e com o público. Por isso, inclusive, que ele foi dentro, o encerramento, a chegada foi dentro do Autódromo de Imola. Foi uma prova, um evento muito bem organizado pela UCI, acho que foi muito bacana. Muito disputado e, cara, um visual incrível ali naquela região da Itália, né? Sensacional. Agora nós teremos em outubro o Mundial de Mountain Bike, galera, e pode ser emocionante para nós brasileiros, com o Henrique Avancini aí tentando conquistar o seu primeiro título mundial na prova de cross country. Então vamos torcer bastante e eu vou trazer para vocês o resumo dessas provas também aqui no nosso canal, beleza? Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse resumo aí do Mundial de Ciclismo de Estrada. Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. Um grande e forte abraço para vocês, Deus abençoe a todos